Então, a gente tem um departamento estadual de trânsito, que é o DETRAN, todo estado tem, não é diferente, e as diferenças dos municípios é pela nomenclatura, pelo interesse do prefeito. Então, pode mudar o nome, de agência, tem superintendência, no Norte e Nordeste também a maioria é superintendência de trânsito, além de departamento municipal de trânsito. Então, a gente tem feito uma busca, uma discussão nesse sentido, de criar uma instituição, normalmente é a autarquia, que comece a organizar e controlar o trânsito. Então, essa instituição da qual eu represento, ela representa os servidores dos departamentos estaduais, mas também departamentos municipais, organizados em instituições estaduais. Então, junta-se os 20, 30, 50 municípios, se organizam em âmbito estadual e a gente pode, assim, discutir, porque não dá para a gente discutir município a município. Como eu disse, a gente tem 1.754 municípios com trânsito municipalizado. Tá? Então, estamos aqui com o tema constitucionalização da segurança viária, aqui na Assembleia, a pedido do deputado Renato Câmara, que busca a discutir a constitucionalização da segurança viária. O que é constitucionalização da segurança viária? Já está na Constituição Federal, a quem compete, a quem compreende a segurança viária. O que é a segurança viária é quem compete. Então, a gente está tentando buscar aqui para o Estado essa discussão. Em 2014, 2015, a gente discutiu, apresentou alguns documentos aqui para o governo do Estado, não houve avanço. Eu vou apresentar para vocês também alguns debates que a gente fez aqui em Mato Grosso do Sul e ainda não conseguimos ter um amadurecimento suficiente para entender a necessidade da proximidade disso para com a população, assim como dentro do Estado, como no município. Tá? Então, qual é o objetivo? Trazer o princípio da simetria. O que é que a gente se preocupa com o princípio da simetria? Se no governo federal tem um Ministério da Pesca e no estado do município não tem a Secretaria da Pesca, aquela discussão, aquele debate sobre pesca ficará perdido só no governo federal. Então, há necessidade do estado do município achar uma forma de discutir, por mais que não haja mar, tem que ter rio no estado. Não precisa ser uma Minas Gerais, que é a maior parte rio, não precisa ser um Pará. Mas haverá essa necessidade. Da mesma forma, para a educação, para a segurança e para o trânsito. O trânsito foi discutido na Constituição Federal em 2014, virou norma constitucional, e a gente precisa trazer isso para o Estado. O Estado precisa dizer, no âmbito do Mato Grosso do Sul, quem é o responsável pela segurança viária. Já está na Constituição Federal. Então, para o Estado isso é importante, para os municípios também será. Então, a segurança viária exercida pelas instituições de trânsito já está lá e eu vou apresentar a construção de como foi lá para vocês verem o que houve de debate, o que a gente pode buscar disso, aproveitar disso para o âmbito do Estado. A motivação. Em 2007, cada Estado, a gente começou a discutir isso porque havia uma depreciação do Estado no sentido de diminuir os serviços. Né? Então, chegou até o ponto de, no caso do DETRAN-DF, onde eu sou servidor desde 1997, o meu cargo é de fiscalização, o nome do meu cargo, auditor fiscal, já foi agente de trânsito, e hoje voltou o nome do meu cargo a ser agente de trânsito de novo. Para situação de que, durante o enfrentamento da categoria, o governador do Distrito Federal extinguiu o DETRAN-DF. Simplesmente ele acabou com o DETRAN-DF. Ele fez uma lei dizendo que a entidade executiva de trânsito passa a ser uma companhia metropolitana de trânsito. Então, durante 2007, a gente debateu, em 2008, ele fez essa lei, final de 2008. Fechou o DETRAN. No dia seguinte, isso foi dia 10, 11 de novembro, no dia seguinte, a gente foi para a imprensa e falou assim, não se emite mais carteira de habilitação no DF. Não existe mais CRLV no DF. Ninguém emite documento de carro no DF. Não há como fazê-lo. Não é possível. E, diante dessa situação, não pode emitir multa. Todas as autuações, como no Distrito Federal é órgão estadual e municipal junto, lá não existe município, lá não existe um estado, é o Distrito Federal. Então, no dia seguinte, ele foi para a imprensa e falou, não, aquelas atribuições que a gente tinha dito lá, naquela lei, não vale não. Por decreto, ele desfez. Desfez o que a lei determinava que seja feito. Então, quem é entendedor de direito, que já estudou um pouquinho de direito administrativo, sabe o absurdo que isso acontece. Aconteceu a Caixa de Pandora, graças a Deus, ele chegou a ser preso e começou a desfazer-se das improbidades administrativas que estavam acontecendo. Então, em 2007, 2008, 2009, a gente amadureceu essa ideia, começamos a discutir com os outros estados. Em 2010, a gente trabalhou em leis estaduais, né, e houve a eleição dos governadores, a gente já tinha discutido com Goiás, Tocantins, avançamos nesse sentido, e outros 2 estados. Na mudança de governo, mudou-se o governador e perdeu-se toda a discussão. Vimos a necessidade de discutir em âmbito federal. Foi quando a gente começou, em 2010 e 2011, discutir e essa alteração, essa necessidade de estar na Constituição Federal para depois trabalhar-se nos estados.
Isso, gente, foi 2010, 2011. Nós somos em 2023, 12 anos atrás, a gente começou esse trabalho. Então, como eu disse, aí em 2010 o outro governador pegou e desfez. Fica extinta aquela lei, ficou acabando o que tinha sido feito. Agora, de 2008 até 2010, a ilegalidade foi com quem recorria de multa, quem reclamava, quem conseguia derrubar a multa, porque não existia. Não havia legalidade, não havia segurança jurídica, apesar do Estado precisar fazer e acontecer. Então, 2011, a gente já tinha conhecimento das necessidades, já se conhecíamos entre estados da importância e como estava acontecendo, né? E aí começamos a fazer discussões nacionais. Aqui são o encontro que a gente teve em 2011 com 17 estados. Então, aqui são os representantes da categoria que a gente conseguiu reunir, demonstrando essa necessidade e o apoio para tratar com os parlamentares federais. Então, o que a gente tinha que trabalhar era uma emenda da Constituição Federal. Como vocês sabem, aqui na Casa, e assim como na Câmara de Vereadores, é necessário pelo menos 1/3 dos parlamentares quererem apresentar uma proposta, solicitarem, né? É o mínimo necessário. Então, a deputada Érica Cocai fez o texto para a gente, elaborou, e a gente começou a colher essas assinaturas. Durante isso, o deputado Hugo Mota apresentou um texto, e a deputada Érica Cocai, olha, vamos trabalhar esse texto, que já existe aí, e depois a gente tenta outro. Como ele apresentou em 12 de julho de 2011, a gente abandonou a ideia inicial. Então, vamos modificar o que era proposta. E qual era a proposta que ele tinha feito? Isso aqui foi a apresentação do deputado Hugo Mota em 2011, tá? No auditório lá na Paraíba. Então, essa proposta inicial, ele dava nova redação ao parágrafo 8º do artigo 144. Lembrando, o artigo 144 trata da segurança pública. Vem os incisos, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, né? Cada inciso, polícia, a última inciso agora criado foi a Polícia Penal. Mas inciso por inciso, fala da segurança pública, inciso por inciso. Depois tem os parágrafos discriminando sobre os delegados, sobre a organização. No parágrafo 8º, fala da Guarda Municipal, que pode constituir. Então, ele alterava o parágrafo 8º nesse sentido. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Hoje, assim como desde 88, terminava aqui o texto, o que existe hoje. Então, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. A proposta, então, acrescentava e órgãos municipais de fiscalização e controle e operação de trânsito, conforme dispuser a lei. O órgão municipal de fiscalização e controle de trânsito, organizado e mantido pelo município e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao exercício das funções de policiamento de trânsito no âmbito da circunscrição municipal. A lei regulamentará o piso remuneratório dos guardas municipais e dos agentes de fiscalização e controle de trânsito. Então, observem que, apesar do parágrafo 8º, trata exclusivamente o município, exclusivamente da fiscalização, digamos assim, tentando transformá-los em uma espécie de polícia. Essa foi as nossas discussões, eu vou chegar já lá. Então, durante a tramitação, o primeiro relator foi o deputado Hugo Leal, muito bom, que trata sempre sobre o trânsito, como vocês conhecem, ele é o autor da Lei Seca, e um dos pedidos dele, uma das discussões dele nessa aprovação, ele fez pela admissibilidade e ele colocou que não poderia colocar-se no parágrafo 8º. Foi a sugestão dele inicialmente. Não vamos misturar. Assim como não é nosso desejo, nunca foi, misturar o órgão, departamento de trânsito com a Polícia Militar. Não é a mesma coisa, não fazem a mesma coisa. Então, são instituições distintas. Da mesma forma, seria o trânsito municipal com a Guarda Municipal. São instituições distintas, são atividades distintas. E isso o deputado Hugo Leal foi muito claro no relatório dele e trouxe a essa transparência. Então, na Câmara, a gente procedimento, assim como é procedimento das demais casas, é realizar audiências públicas para debater com a categoria, com os interessados, com a sociedade organizada. Então, foi solicitada pelo relator Efraim Filho, da Comissão Especial, a realização de seminários e audiências públicas para ouvir os especialistas, a sociedade e os interessados. O debate entre os especialistas interessados na temática tem o objetivo de escolher subsídio para aprimoramento do texto em debate na Câmara dos Deputados. Foi quando eu fiz questão, faço questão de participar de todas. Faço questão, que o pedido é nosso, a discussão é nossa. Diversos pedidos de audiências públicas em vários estados para debater e dar transparência. Isso foi em 2013. Chegou a mais de 30 pedidos. Praticamente cada estado ia fazer 1 ou 2 audiências públicas. O deputado Efraim Filho falou, se a gente for concentrar 1 ou 2 por mês, a gente não termina em 2 anos isso. Então, vamos concentrar. Então, a gente entrou em acordo de concentrar
com o deputado Efraim Filho, a gente discutiu de aprovar 4 audiências. Falamos com o presidente da Câmara à época, discutimos essa questão para não se estender demais o debate. Então, os interessados já sabiam do calendário que buscassem participar dessa discussão. Então, a primeira audiência pública foi em João Pessoa. Para vocês terem ideia, teve participação dos representantes de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Para que levar uma audiência pública em cada estado desse? Não era necessário. A gente poderia avançar na discussão, havendo a representação. Então, aí vocês podem ver, esse aqui é o Efraim Filho, né? E aqui, não só a categoria, isso é a Assembleia Legislativa da Paraíba. Além desse espaço todo aqui, eles têm um aquário aqui em cima muito grande, que é muito bom, é o tamanho da Assembleia Legislativa do DF, é muito grande mesmo. Tinha bastante gente, bastante estado, bastante representantes aí. Então, essa foi a primeira. A gente teve depois em Goiânia. Então, para vocês terem ideia, os representantes que vinham de vários estados, tinha de Minas Gerais, do Goiás, da Bahia. Então, eram convidados e a gente chamava e divulgava, não só para o governo, mas para o estado, mas para dar transparência também. Teve Cuiabá, né? Então, foram essas 4. E essa última aqui foi já da Comissão Especial, em outubro de 2013. Então, dessa proposta, desse pedido inicial, o que a gente tirou? Eu ia com um caderninho, eu ia anotando os questionamentos. Por exemplo, na audiência pública de Goiânia, a maioria dos participantes eram policiais militares. Mas por que vocês querem virar polícia? Por que está essa discussão? Eu falei, não tem essa discussão. Então, vou apresentar aqui para vocês das anotações e dos pedidos finais que a gente conseguiu nos debates das audiências públicas para aprimorar o conteúdo que era o propósito. Então, assim como o pedido do deputado Hugo Leal, a separar a atividade da guarda patrimonial da atividade de trânsito, ou seja, criar um parágrafo próprio para isso. O trânsito é um conjunto, não só no âmbito municipal, porque essa proposta aqui só tratava dos órgãos municipais, da discussão municipal. Se a gente não envolver o Estado e não envolver a União e o Distrito Federal, nós não estamos tratando de trânsito. Então, tratamos de uma discussão do município, não é trânsito exclusivamente. Então, no conjunto do âmbito municipal, então, é incluir as demais esferas. E as demais esferas eram União, Distrito Federal e Estados. Preservar a vida no trânsito envolve mais áreas do que a fiscalização e controle, de operações de trânsito. Por quê? Era esse o objetivo aqui. O órgão municipal vai fazer isso. Não, a gente não quer discutir só isso. A gente tem que incluir as outras atividades. A educação, se a gente não discutir educação para o trânsito, nós não estamos discutindo o trânsito. Nós estamos querendo fazer fiscalização. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Não é isso que a gente quer discutir na Constituição Federal. Tem que melhorar o Brasil todo, não é uma área, um pedaço. Então, é incluir as outras atividades. Quando a gente apresentou isso na discussão com o deputado Efraim Filho, que ele era o relator na comissão especial, ele falou, então, vamos colocar o tripé, os 3 S. Educação, engenharia e o esforço legal. Não é fiscalização. O terceiro pé não é fiscalização, é o esforço legal, que a gente está fazendo aqui. É a instrumentalização. Isso, vocês, quem estudar mais a fundo, quem verificar, vai observar isso. É a instrumentalização do que há na legalidade e buscar instrumentos legais para aprimorar a conduta. Então, não só o esclarecimento na educação, não só a engenharia com a organização, mas o esforço legal também é o eficiente para trazer. Um pedaço do esforço legal é a fiscalização. O esforço legal que a gente está fazendo aqui, tentar melhorar a legislação, aprimorar a legislação para que o Estado e o município consigam se inserir para que o cidadão se enxergue no trânsito. Então, o deputado Efraim Filho, vamos colocar os 3 Es, então. Então, vamos discutir. Então, apresentei para ele os 3 Es, que é o artigo 5º do Código de Trânsito, que não fala só de educação, engenharia e fiscalização. Fala de todas as atividades para melhorar o trânsito, que é o artigo 5º, que fala de todas as competências para organizar o trânsito. Então, em seguida, a pedido nosso de discussão, é necessário garantir a existência e evitar a usurpação das atribuições. Então, a gente precisa que seja um servidor de carreira. Por quê? O Código de Trânsito é federal, está em discussão quem deve fazer, então que seja um servidor efetivo para executar essas atribuições que está no Código de Trânsito. Era o nosso pedido. Como será uma organização, entidade de órgão em uma instituição estadual ou municipal, que se discuta também estruturar essa atividade em carreira. Se nós temos a competência da instituição no Código de Trânsito e queremos trazer esse Código de Trânsito para a Constituição Federal, digamos que este servidor precisa ter garantias em sua atribuição. Então, quem executa aqueles papéis que está no artigo 22, ali no caso do Estado, das competências do DETRAN, é o servidor do DETRAN.
Quem está na competência do artigo 24 do Código de Trânsito, que é no caso dos municípios, é o servidor municipal. Vocês viram que recentemente foi alterado, este ano, 2023, foi alterado, melhorando as atribuições no sentido de que as competências de fiscalização também, de atuação e outras atividades passam a ser comum entre Estado e município, diminuindo a necessidade de convênio entre Estado e município. Tá? Então, quem pesquisar, a lei é recente, tem poucos meses que ela foi aprovada e vai entrar em vigor. Então, a busca de estruturar essa atividade em carreira é pegar o que está no Código de Trânsito, não é inventar, não é aumentar a atribuição, não é aumentar serviço, é dizer de quem é aquela competência. Era esse o nosso pedido. E humanizar o trânsito, não confundir com polícia, foi uma discussão muito grande. Então, nosso pedido, pedido da categoria, não só pelos questionamentos dos militares, né, nas audiências, mas a gente pretende retirar o termo policiamento. Não vamos confundir o serviço de trânsito com o serviço de polícia. Uma coisa é o poder de polícia que todo servidor público tem. Outra coisa é o poder da polícia. Isso tem que ficar muito bem claro para todo servidor público. Então, todo servidor público tem poder de polícia? Tem poder de polícia. Agora, não tem o poder da polícia. Não é a mesma coisa. Quem puder depois se aprofundar mais sobre o assunto vai conseguir entender de forma melhor. Outra hora a gente pode debater melhor. Então, a ideia não é fazer policiamento. A ideia não é que os órgãos de trânsito sejam polícias, sejam policiais. Em 1997, quando veio o Código de Trânsito Brasileiro, ele veio retirando isso da obrigação da Polícia Militar, criando o artigo 23, que a Polícia Militar pode fazer convênio. Então, qual foi o objetivo? O Código Nacional de Trânsito, 1950, já trouxe isso de forma mais organizada, passando para os órgãos de trânsito. Então, passou tudo para o DETRAN. Só que os DETRANs passaram 10, 20, 30 anos trabalhando e não conseguiam resolver. Em 1997, veio o Código de Trânsito Brasileiro, dizendo, olha, agora os municípios podem constituir instituição de trânsito para começar a tomar conta do trânsito. Não fica tudo nas costas do órgão de trânsito do Departamento Estadual, não. O Departamento Estadual vai dividir isso. Vem uma lei federal regulamentando isso. Então, nós pedimos, pedido da categoria, que retirasse o termo policiamento para não ter essa preocupação de que vai virar polícia. Então, a difícil aceitação da casa com relação ao piso remuneratório, que era o piso salarial. Vocês lembram que em 2012 estava tendo discussão do piso dos professores, e diante do não pagamento e dificuldade dos prefeitos e tal, em regulamentar isso, o deputado Efraim Filho, olha, se vocês mantiverem isso, indo para o plenário, ou o plenário não volta, ou o plenário vai ficar aí o resto da vida. Vocês resolvem. Eu falei, não, a gente quer melhorar o trânsito, a gente não quer discutir salário. Nós não precisamos disso agora. A gente precisa de um instrumento jurídico dizendo de quem é a competência da segurança viária. Vamos tratar disso, deputado. Fizemos o pedido para retirar o piso salarial. Por fim, o último pedido, que preservar a vida no trânsito não é só fiscalização, é tratar da segurança viária. A gente gostaria que esse termo, deputado, conste na proposta, conste que a gente está discutindo, não é policiamento, é segurança viária. Segurança nas vias para a população, para a sociedade. É isso que a gente busca. O deputado entendeu e fez essa proposta de texto, que é que vocês conhecem hoje, criando o parágrafo 10º. A proposta era essa, e a emenda feita pelo substitutivo do deputado em 2013 ficou dessa forma. Vou lê-la, porque mais na frente a gente vou apresentar de forma mais objetiva, que inclui o parágrafo 10º no artigo 144. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura o cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete, no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Um breve resumo para os senhores. Segurança viária exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Isso está no caput do 144. Foi repetido para garantir que essa é a discussão da segurança, da incolumidade das pessoas nas vias públicas. Então, compreende o que é a segurança viária para as vias públicas. A educação, a engenharia e a fiscalização, além de outras atividades. Por que ele fez questão de colocar, o analista da Câmara fez questão de colocar isso? Porque ele teria que copiar o artigo 5º todinho do CTB. Isso é um parágrafo grande. É umas 20 ou 30 atribuições, atividades. Então, não são todas, não teria como ele listar todas as atividades. Ele colocou as principais e as demais são as previstas em lei. No caso, nesse caso específico, na discussão, foi do artigo 5º do CTB, tá? E outras atividades que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente
e compete. Então, ele definiu aqui o que é a segurança viária que é para a preservação da ordem pública, compreende isso e compete a quem? Estados, Distrito Federal e municípios, cada um com seu órgão executivo de trânsito e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Então, observem que não entrou os órgãos rodoviários. Por que não entrou os órgãos rodoviários? Por causa da PRF. Se a gente fosse discutir os órgãos rodoviários, entraríamos numa seara muito maior do que era o objetivo de tratar dos municípios e dos estados. E não entrou também os órgãos da União, não só pela PRF, mas pelo DENATRAN. Senão teria compete no âmbito da União, dos estados, não. Os órgãos da União já têm próprio. A PRF já está no 144, já tem a definição dela, já tem a organização, assim como as demais polícias, e não só a PRF, mas a União, os órgãos rodoviários já têm norma própria. Os departamentos estaduais de trânsito e os órgãos municipais não tinham regulamentação, não constituíam o Brasil, não estava na Constituição do Brasil. Então, foi essa a discussão. Diante disso, diante desse debate, dessa apresentação, na audiência do dia 2 de outubro, em que o presidente do DENATRAN, a época DENATRAN, hoje chama Senatran, não foi o Jonas, não vou lembrar agora. E quando foi apresentado o texto, ele começou a tratar de que, muito bom, guarda municipal, fazer o trânsito. Eu falei, não, excelência, o texto é o outro. Foi discutido isso, a gente quer que o DENATRAN se manifeste sobre isso, ele mostrou-se favorável a essa construção, a essa discussão, inclusive da não permanência dos demais, e da discussão de estar órgão da União, seria o DENATRAN, o órgão da União, se a gente tivesse que inserir aqui. Tá? Então, passado isso, foi aprovado na Câmara, foi aprovado na comissão. Esse foi o debate. Por que eu estou apresentando esse debate para vocês? Para vocês entenderem como foi construído, e é o que a gente objetiva buscar aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos construir o que é melhor para o Mato Grosso do Sul, o que é melhor para as instituições de trânsito aqui no Mato Grosso, não só estaduais, como municipais. Então, foi aprovado, discutido. Primeira sessão foi, primeiro turno, 354 votos na Câmara dos Deputados, depois 383 votos. Lembrando que tem que ter 3/5 da casa, pelo menos, se não é registrado, porque é uma emenda da Constituição Federal. E foi para o Senado, o mesmo texto. Quando o senador Vital do Rego aprovou, foi para o plenário do Senado e a gente cria o calendário especial. Como vocês sabem, projetos de grande envergadura, financeiro, Constituição, lei complementar, precisa ter sessões separadas e tem intervalo de sessão, entre uma sessão, normalmente 20 dias ou 30 dias, dependendo da casa legislativa. Na Câmara Federal é 30 dias. Então, esse pedido de calendário especial é para quebrar isso. A gente já tinha mobilizado o Brasil todo. A gente já estava com umas 300 pessoas lá, 400 pessoas lá, pedindo para o deputado, olha, não, vamos aprovar isso. Então, eles querendo, eles podendo, vendo que o tema não seria tão polêmico, tão divergente entre situação e oposição, que isso poderia ser quebrado. Então, o pedido de calendário especial, aí a gente conseguiu incluir na ordem do dia, e eu fui colher as assinaturas das lideranças, dos senadores e dos deputados, porque era no Congresso. Então, a quebra de interstício, a quebra desse período aí, teria que ser acordo com todo mundo. Se um deputado ou se um senador falasse, não acho isso legal, se uma liderança falasse, não acho legal, isso não aconteceria. Então, conseguimos o calendário especial e o Renan me ligou e disse que não tinha acordo para votar. Fui lá no Senado discutindo com ele o que aconteceu, fomos buscar por que não poderia ter essa votação. Então, a Federação Nacional dos Oficiais da Polícia Militar disseram que o texto aprovado pelo plenário da Câmara acaba, de certa forma, criando mais um órgão de segurança pública, inclusive com propriedade técnica legislativa, gerando mais um ponto de conflito. A gente já tinha tirado, já participamos desses debates em 2012, nos anos anteriores, discutindo o termo policiamento, que a gente não queria ser polícia, e não era essa a discussão. Vou dar um exemplo, questão do escopo aqui do Mato Grosso do Sul. A gente dizer que o DETRAN do Mato Grosso do Sul é o órgão executivo de trânsito. A gente vai estar criando mais um órgão no Mato Grosso do Sul? A gente vai estar trazendo o DETRAN do Mato Grosso do Sul para ser polícia? Então, era essa a discussão, para vocês terem... diante deste documento, da entidade tão importante como é a Federação Nacional dos Oficiais da Polícia, agora não é apenas mais dos oficiais, ela estendeu-se para todos os policiais militares. Então, conversei com o Coronel Miller sobre isso, discutindo, não havia acordo. Então, pedi para o senador Renan marcar no Ministério da Justiça, a gente chegou a conversar, fomos no Ministério da Justiça, uma turma, muito coronel. Fui atrás de informações técnicas. Olha, preciso provar que não é para ser polícia. É necessário. Tivemos essa discussão, então fomos atrás de notas técnicas e notas políticas.
Então, várias instituições demonstraram, olha, nós somos a favor, nós entendemos que isso não é virar polícia. Não é o fato de estar no 44 que você vai ser polícia. Tem as instituições, a guarda municipal não é polícia, a não ser que esteja no inciso. Aqueles que estão no inciso ali são polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, ali são as polícias, né, que tratam do inciso. Nos parágrafos, vem tratando da organização do Estado, da segurança pública. Então, diante desse tanto, mas foi um catatal, não foi só esses 5 ou 10, 20, não. Juntei um catatal, mas do Brasil quase todo, quase todos os estados mandaram pelo menos 2. Então, juntei esse catatal e entreguei para o Renan. Um dos mais importantes que a gente conseguiu foi a aprovação da Associação Nacional dos Detrans. A informação que a Savana, a presidente da época era a Savana Carvalho, a Savana fez esse documento, que eu protocolei junto lá no Senado na época, informando que, olha, é interesse dos Detrans manter a Polícia Militar como conveniado. Nenhum Detran pode abrir mão da Polícia Militar. Não tem como. A gente não tem perna para isso. Não sei se vocês lembram, depois disso, agora uns 5, 6 anos atrás, o governador da Bahia retirou a Polícia Militar do trânsito para botar no policiamento. Foi um caos. Foi um caos. Por quê? Não preparou o Detran. Não organizou, não planejou. Ele tomou posse, em poucos meses, falou assim, ó, polícia, lugar de polícia para pegar bandido. Não é fazendo blitz. Nossa, mas deu um problema, mas foi um problema tardou. Não durou 6 meses. Não durou 6 meses, teve que voltar. Por quê? Não houve um planejamento, não houve organização, não deu certo. Precisa, o Estado precisa disso. Os Detrans precisam da Polícia Militar, a população precisa que eles façam isso. É um braço que a gente não pode abrir mão, assim como alguns municípios grandes não podem abrir mão da Guarda Municipal. Infelizmente, agora, os municípios precisam estruturar melhor as suas AGTrans, seus Demotrans, para que a Guarda Municipal faça o papel principal dela. Então, o órgão de trânsito do Estado do Mato Grosso precisa estar melhor estruturado para que a Polícia Militar faça melhor o papel dela e não fique se dedicando, digamos assim, exclusivamente ao trânsito. Né? Que a Polícia Militar é muito grande, tem muito conhecimento, muita informação, isso é muito bom para o Estado, mas ela pode ser melhor aproveitada na função principal dela, inicial dela. Então, esse documento, a Savana falou, olha, mandando para o senador Renan Calheiros, dizendo, olha, a gente não pode abrir mão, nenhum Detran vai abrir mão, não é isso aqui que vai fazer, repetir que o órgão de trânsito estadual é responsável pela segurança viária, vai tirar a responsabilidade. Então, o que a gente tem buscado nessas discussões? É levar a Constituição estadual como a gente fez no CTB. A gente pegou o que estava no CTB e colocou na Constituição Federal. A gente tem que pegar o que diz o órgão estadual de trânsito e trazer para a Constituição estadual. Então, isso aqui foi a aprovação, o restante da tramitação. O documento, quando eu apresentei para ele, nessa época eu era presidente da federação, e nessa época, a federação que hoje eu represento não representava os municipais, não. Representava apenas os órgãos estaduais. Então, eu juntei, mas foram muitos documentos pedindo que, olha, que ele aprovasse isso. Por quê? Lá no Ministério da Justiça, a gente não entrou em acordo com os coronéis. Eles queriam que a gente modificasse o texto para voltar para a Câmara. Não é possível, a gente não discute em mesa. Quem representa a categoria não faz negociação em mesa, faz negociação em assembleia, em debates. Então, a gente voltamos para o Renan Calheiros, falando, senador, está isso aqui. Apresentei esses documentos, ele falou, não, vocês têm apoio de tudo isso aqui? Então, vamos para o Senado, vamos disputar o voto. Foi o que a gente fez. Disputamos o voto, botou em pauta, disputamos o voto, a gente conseguiu a aprovação. Em maio de 2014 foi publicado. Houve as 2 sessões, houve a quebra de interstício. Quando dá a aprovação, isso aqui já é a promulgação, né? Isso aqui já é a promulgação. O senador Renan Calheiros, isso aqui é o Antônio Coelho, atual presidente da GT, Hugo Mota, o autor, né? Os colegas de Minas Gerais, aqui, na época, todo mundo era azul ainda, que era o tipo de uniforme. Esse colega aqui, que é um advogado nosso que ajudou bastante. Então, começamos o ponto que está aqui, que é discutir em audiências públicas. Iniciou-se em Pernambuco, isso aqui é o Detran de Pernambuco, depois foi em Lagarto, Sergipe, Santa Catarina, aqui é Paraná, Piauí, isso aqui é Rio de Janeiro. Na audiência pública do Rio de Janeiro foi muito boa, que o deputado Hugo Leal participou, esclareceu muitas informações sobre essa discussão da emenda da Constituição, tem muitos vídeos dele esclarecendo a organização. Fomos no DF reorganizar a discussão no DF, fizemos outra audiência no Piauí, que a primeira foi em Parnaíba, essa aqui foi em Teresina. Fizemos uma segunda audiência no Pará,
Isso aqui é do Pará. E começamos a discutir em âmbito, voltamos à discussão federal. Isso aqui é debater a implementação do parágrafo 10º da Constituição Federal, em âmbito federal, para buscar, na Comissão da Aviação e Transporte, mais subsídio para esse instrumento. No Pará, a gente teve uma dificuldade muito grande, isso aqui já foi a segunda audiência pública do Pará, que eles aprimoraram um texto e o governo teve dificuldade. Então, voltaram atrás, tiveram que fazer outro texto para fazer esse debate. Isso aqui foi no Paraná, São Paulo, e aqui a gente fez Mato Grosso do Sul. Ó. 30 de 8 de 2019, foi na OAB, aqui do Mato Grosso do Sul, foi muito boa essa audiência, os advogados, uns 4 advogados muito bons lá, questionaram, perguntaram, mas não é isso, não é aquilo, foi muito boa. Se tiverem acesso aos vídeos, por favor, acessem, que os advogados de vocês aqui são muito bons, muito questionadores. Rondônia, e depois a gente fez outra nacional lá em Brasília, em 2019 ainda, né? E o que a gente tem hoje? Diante disso, dessas discussões, o que a gente tem hoje? Como a gente conseguiu avançar? Como vocês viram, em 2014, a gente colocou na Constituição Federal. No âmbito estadual, no DF, a gente fez antes da Federal, em 2013, eu era presidente do sindicato na época lá, como o Bruno é presidente aqui hoje, eu tive alguns mandatos lá e existia em 94, o governador derrubou, a gente fez outra em 97, o governador derrubou de novo, a gente começou a discutir em 2010, 2011, tirou-se, o governador apresentou um outro texto, e um texto bem esclarecedor sobre as competências do DETRAN está na lei orgânica do Distrito Federal, dizendo que o DETRAN-DF é o órgão executivo de trânsito no âmbito do Distrito Federal. Não é criar uma outra instituição, é isso que a gente tem que buscar para a sociedade esclarecer isso. Então, em 2013 foi no DF, em 2014, depois da segunda tentativa, criou-se. Pernambuco, eles fizeram, o texto do Pará ficou só copiado. No Pernambuco, também fez Ctrl+C e Ctrl+V da Constituição Federal, e é o que a gente indica que não faça, viu, deputado? O ideal é que vocês busquem para o Estado uma norma do Estado que traga as competências do Estado. Como está no Estado? O que vocês pretendem para a população? Dizer das instituições que o órgão do Estado e dos municípios, e, por favor, não esqueça os municípios. O Estado é composto dos municípios também. Eu vou apresentar mais para vocês. No Ctrl+C e Ctrl+V do Pernambuco, por exemplo, comeu 1 ou 2 palavras, mas passou, foi do mesmo jeito. Isso não tem problema, depois eles vão ter que ajeitar. No Mato Grosso, esqueceram do município. Na Constituição do Estado, dizer o órgão executivo no Estado é o DETRAN, mas esqueceram de citar os municípios, que nos municípios devem ter também a normatização. Rondônia, o texto ficou muito bom, bem mais aprimorado. No Acre, a gente fez só 2 audiências públicas, foi muito eficiente. No Acre, eles evoluíram demais. A última agora, 2023, mês passado, que foi aprovada essa emenda à Constituição. A gente fez uma audiência pública lá em 2013, 14, só no Tocantins, e discutimos com o governador, 2, 3 governadores, e apenas agora, no último governo, foi que, agora, 2023, 6 de julho, que foi publicada essa emenda do Tocantins. Lá também copiaram e colaram, só trataram do Estado e município, tirando do DF, né? Em âmbito municipal, onde é que a gente avançou? Em Ilhéus, na Bahia, falou do órgão municipal. Não existe na Constituição Estadual da Bahia, mas o Ilhéus já diz quem é o órgão executivo de trânsito no âmbito do município. Tá? E também Guaíba, no Rio Grande do Sul, copiou a Constituição. A última aprovada foi semana passada, em Lagarto, Sergipe, aprovou em primeiro turno a alteração da Constituição Municipal, né, que é a lei orgânica, aprovou-se em primeiro turno e terminou, acho que semana que vem deve concluir isso, não sei qual é o prazo dele, se é 1 semana ou 15 dias, mas em Lagarto, Sergipe, onde o presidente da federação é trabalhador lá, vai ser aprovado, se Deus quiser, para essa semana. Então, anteontem tivemos na Câmara Municipal de Dourados, discutimos isso, tratei disso, apresentei algumas informações, houve alguns questionamentos, por exemplo, um questionamento muito bom do policial militar sobre aumento de custo ou criação da instituição. Não, nós não estamos inventando, não vai ser criada uma nova instituição, não vai ser criado cargo, não vai ser dada nova atribuição. A ideia, a segurança jurídica que a gente está buscando é trazer o que existe hoje, pega o regimento interno do DETRAN, por exemplo, DETRAN. Qual é a competência, qual é a missão do DETRAN? Traz isso para a Constituição Estadual. Isso vai ficar muito mais, dar mais segurança jurídica, vai dar mais amparo, e vocês podem ainda melhorar
diante, por exemplo, é sabido que aqui no Detran Mato Grosso do Sul age também nas rodovias estaduais. Por que não implementar isso já de forma efetiva jurídica, né? Colocando na Constituição Estadual? É efetivo. Por quê? Quando a pessoa, o cidadão, a instituição vai buscar, ela manda para outra instituição. Lembrando, assim como no Pará é feito, assim como no Ceará também, que é o Detran é o órgão rodoviário, ele é órgão estadual e órgão rodoviário, exclusivamente para umas atividades, não é infraestrutura. Não podemos misturar. Então, há sim o DR no Ceará, existe sim o Departamento de Estrada e Rodagem, Ceará e Pará, existe sim para cuidar da infraestrutura, o restante das atividades quem cuida é o Detran. Aqui também eu vi, estudei, conversei com os colegas que também é assim. Por que não instrumentalizar isso de forma jurídica, né? Então, diante dessa discussão, o nosso vereador, nosso colega anteontem discutiu isso, apresentou, e cá estamos hoje nessa conclusão de que é necessário discutir a segurança viária, trazendo para a Constituição do Estado do Mato Grosso essa situação. Nas audiências técnicas de forma, quando a gente apresenta na OAB, por exemplo, eu concluo com o texto oficial e digo para os advogados, para o assessor parlamentar, a gente queria isso, autoridade, nós conseguimos, aí vem um constitucionalista, eu não sou formado em Direito, e um constitucionalista dizer o que aconteceu, se o texto traz isso que a gente buscava ou não, tá certo? Então, de forma mais contundente. No parágrafo 10º, vem a definição de segurança viária, o que compreende e a quem compete. Compete aos estados, Distrito Federal e municípios, aos órgãos e entidades executivos, porque a gente coloca órgão e entidade. Porque muitos... Detran, por exemplo, de São Paulo ainda não era entidade, nem São Paulo nem Minas Gerais. Minas Gerais há pouco, ano passado, se não me engano, que virou entidade. Era ainda o órgão do governo. Porque virou autarquia apenas recentemente, que é fazer uma parte, em Minas Gerais, por exemplo, fazia parte da Polícia Civil. É um órgão da Polícia Civil, não era do Estado, né? Então, a gente coloca a competência, a quem compete e o que é nas atividades previstas em lei que assegura o cidadão de direito. Por que a competência de seus agentes de trânsito, como muito bem coloca o deputado? As atribuições de educação, engenharia e fiscalização são dos agentes de trânsito, não só da fiscalização. Então, por exemplo, a gente discutiu ontem lá na audiência de que é necessário ter servidor efetivo com conhecimento técnico sobre isso. Porque um servidor efetivo sabe a diferença entre agente de trânsito e agente da autoridade de trânsito. Então, no CTB já está muito bem claro, tem uns 3, 4 anos, e a gente ainda patina nisso. Quando quer falar de fiscal, a gente fala agente de trânsito. Não, agente de trânsito são da educação, engenharia e fiscalização e outras atividades. Quem está nas outras atividades é um agente público. Isso fica claro quando se lê a Constituição Federal do direito administrativo. O que é o agente público? O agente de educação é só o professor? Então, está claro que todos os agentes de trânsito estão inseridos aqui, não só a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, como as outras atividades previstas em lei.